Então, pessoal, tudo bem com vocês? Estão estudando aí de quarentena? Estão em casa fazendo as atividades? Galera, é importante salientar que não vai parar. O conteúdo aí vai ser trabalhado e nós não podemos ficar nessa. Ah, mas quando voltar, vamos voltar desde o início? Não. Vamos focar. Igual eu sempre falo para vocês, não pense só em passar de ano. Pense que você tem um vestibular, um PSS, um concurso final de ano para fazer. Galera, nós vamos começar a estudar agora o princípio de Arquimedes, correto? O princípio de Arquimedes, basicamente, ele vai contar o que? Quando você coloca um objeto dentro de um fluido, um corpo dentro de um fluido, você vai perceber o que? Que é aquela questão, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, o que acontece? Eu vou colocar um corpo dentro aqui desse líquido, ó. Entrou essa bolinha. Galera, imagine que esse pote aqui estava cheio. Tranquilo? Aqui, olha, estava cheio. Então o corpo entra, a mesma quantidade de líquido de corpo que entrou foi a quantidade de líquido que saiu. Isso aí. Então pense comigo. O mesmo tamanho do corpo que entra é o tamanho do corpo que sai. Se você for pensar, essa quantidade de líquido para subir aqui e sair deve ter existido uma força, que na verdade essa força a gente chama de empuxo, correto? Então, se você medir a massa desse líquido que saiu e transformar em peso, o peso do líquido deslocado é o peso da força de empuxo, correto? Tranquilo? Aí então, peso do líquido é igual ao empuxo. O volume de água que saiu é o volume de corpo que entrou. Cuidado! O peso do líquido que saiu não é necessariamente o peso do líquido que entrou. Mas essa força que surge aqui, ó, de baixo para cima, nós chamamos ela de empuxo, tudo bem? Galera, e como que você calcula o empuxo? De maneira simples. O empuxo é igual ao densidade do líquido, volume do sólido que entrou dentro do fluido. Essa densidade é do líquido, mas pode ser do fluido? Pode. Vezes a gravidade. Tranquilo? Galera, pelo teorema, pelo princípio de Stevin, o que acontece? Quando esse corpo está aqui, ó, ele está a uma certa altura. Então, o que vai acontecer? Pelo princípio de Stevin, a pressão hidrostática, aquela pressão efetiva é igual a μgh, ela é diferente na parte de cima do líquido e na parte de baixo do líquido. Por quê? Porque a altura da coluna de líquido é diferente, logo a pressão na parte de cima é menor que a pressão na parte de baixo. Se você for fazer um sisteminha aqui, ó, de forças aqui, ó, a força que empurra para baixo é diferente da força que empurra para cima. Como a força que empurra para cima é maior, ela acaba se tornando um empuxo. Entenderam? Então, por que surge o empuxo? Por causa da diferença de pressão, devido ao volume do corpo. Quem que vai empurrar? Eu gosto de brincar assim. Quem que vai empurrar o líquido para cima? A densidade do líquido, é o próprio líquido. Então, por isso que eu uso a densidade do líquido. O tamanho desse pote, se fosse um recipiente do tamanho dessa tela aqui, ó, ou somente desse tamanho, mudaria o empuxo? Não, a gente viu na hidrostática que até agora o volume do fluido não importa. Galera, o empuxo não é o peso do líquido que saiu? Então, o peso do líquido que sai é devido ao tamanho do corpo que entra. Então, a densidade do líquido importa, o volume do corpo importa e a gravidade também importa. Por quê? A gravidade que faz a força-peso aqui, ó. Uma coisa, empuxo e força-peso se anulam ou não? Fica aí a perguntinha. Voltando, aí questão de flutuabilidade dos corpos. Galera, se o empuxo é maior que o peso do corpo, ou ele fica aqui em cima, certo? Mas ó, o empuxo, a força que empurra para cima é maior do que a força que empurra para baixo. Logo, esse corpo teria que ficar pulandinho assim, ó, igual esse cursor aqui, ó.
Mas por que ele não acontece isso? Porque depois de um certo tempo acontece um equilíbrio e o corpo fica flutuando aqui na parte de cima. Logo, o empuxo era maior que o peso, por isso que ele foi para cima. Mas após um tempo, o empuxo passa a ser igual ao peso do corpo, tranquilo? Porém, por que acontece isso? Porque a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Se a densidade do líquido for igual à densidade do corpo, o que acontece? O corpo fica parado em qualquer lugar. Tipo, ó, imagine esse cursorzinho. Parei aqui, ficou. Parei aqui, ficou. Parei aqui, ficou. Ou seja, o empuxo é igual ao peso do corpo, está em equilíbrio. Porque o mesmo volume de corpo entrou, mesmo volume de corpo saiu. Mas pela questão da densidade. Densidade é igual massa sobre volume, se é a mesma densidade, os dois têm o mesmo volume, o empuxo é igual ao peso, porque os dois vão ter a mesma força, tranquilo? E se o empuxo for menor que o peso do corpo, ele vai ficar aqui embaixo, porque a força que empurra para baixo, que é a força peso, é maior do que a força que empurra para cima, que é o empuxo. Por quê? Porque a densidade do líquido é menor que a densidade do corpo. Correto? Galera, uma setinha aqui que eu falo para vocês. Quando o corpo está boiando, a proporção do corpo que está submerso é a proporção da densidade do corpo em relação à densidade do líquido. Por exemplo, tem aquele ditado: eu só enxergo 10% do iceberg, porque 90% do iceberg está dentro da água. Beleza? Ou seja, a proporção do corpo que está dentro da água é a proporção da densidade desse corpo em relação à densidade do líquido. 10% para fora, 90% para dentro. Então a densidade do corpo é 90% da densidade do líquido. Se a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, a densidade do líquido, perdão, a densidade do corpo vai ser 90%, 900 kg. Beleza? Isso aqui a gente vai usar muito em exercício de empuxo. A grande maioria de exercícios de empuxo você vai resolver para essa fórmula aqui, ó. Depois a gente vai passar em live, eu vou passar para vocês um exercício. Esse aqui eu vou passar para vocês na live e esse aqui, ó. A densidade do corpo que está flutuando aqui, ó, é igual à fração do corpo que está submerso, tipo 1/3, 50%, 0,7 do corpo, independente, é a fração do corpo submerso vezes a densidade do líquido, beleza? Então, galera, recapitulando, o empuxo é uma força vertical, de baixo para cima, beleza? Porque quando o corpo entra dentro da água, o empuxo remove uma quantidade de líquido. Esse líquido que sai é igual à força que o líquido exerceu. Então, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Beleza. Mas como que é a fórmula correta que eu calculo o empuxo? Empuxo é igual a densidade do líquido vezes o volume do sólido vezes a gravidade. Sempre essas unidades têm que ser no sistema internacional. Tranquilo? Galera, só que, ó, por exemplo, essa questãozinha aqui, proposição 8. A diferença de pressão entre dois pontos em equilíbrio é igual à razão entre a diferença de nível entre os dois pontos e o peso específico do líquido. Galera, essa aqui é o teorema de Stevens, essa questão que a gente já resolveu na sala de aula. Mas, galera, por exemplo, a 02. Essa aqui eu posso fazer com vocês amanhã. 02. Todo corpo mergulhado em um líquido sofre a ação de uma força vertical, orientada de baixo para cima, igual ao peso do líquido deslocado. Qual é a força de baixo para cima, que é igual ao peso do líquido deslocado? É o empuxo. Sempre vai existir? Sim. É devido à diferença de pressão? Sim. Beleza? Então é isso, galera. Até